Então agora a gente vai começar a aplicar o nosso regra de decisão ótima, né? O teste de hipótese quando a gente usa a utilidade 0, 1c, para um problema clássico aí, em que o θ é uma normal 0, 1, e dado θ, os x são i, d, e todos eles normais θ1. E a gente deseja testar que a hipótese nula que o θ é menor ou igual a uma certa constante a. Então é o clássico exemplo aí de um teste z, mais adaptado aí para o contexto bayesiano. A gente depois até pode comparar a quantidade aqui que a gente vai obter, o teste de hipótese que a gente vai obter em inferência bayesiana com o teste de hipótese que vocês usam em inferência frequentista, por exemplo. E para começar a desenvolver esse teste, o primeiro pedaço em inferência bayesiana é sempre achar a posteriori, né? E a gente já fez isso, para esse problema em particular, a gente já fez isso quando a gente estava estudando a aula de conjugação. Então a gente pode começar escrevendo aqui a posteriori, e se alguém tiver alguma dúvida, não lembrar como obter a posteriori nesse caso, é só voltar para a aula de conjugação que já está tudo feito nesse caso. Então a gente tem aqui que o θ é uma normal 0, 1, e o x1, xn, dado θ, eles são i e d, e todos eles normal θ1. E nesse caso a gente sabe que o θ dado x, a gente sabe que a média da posteriori, quer dizer, a posteriori vai ser uma normal, e a média da posteriori vai ser uma combinação linear entre x barra e a média da priori, só que nesse caso a média da priori é 0, e vai ser então, a média da posteriori vai ser 0 vezes 1 sobre n mais 1, essa parte simplesmente vai zerar, mais n sobre n mais 1 vezes x barra. Então a média da posteriori suaviza ligeiramente a média amostral. E além disso, a gente viu que a precisão da posteriori ela vai ser o tamanho da amostra, n, mais a precisão da priori, que nesse caso era 1. Então a gente vai obter n mais 1 como sendo a precisão. Lembrando que em inferência bayesiana, por uma questão prática, a gente está parametrizando a normal pela precisão, e a precisão é 1 sobre a variância. Então a variância da posteriori é 1 sobre n mais 1 nesse caso. Então aqui a gente obteve, quer dizer, usamos o resultado que a gente já tinha antes da aula de conjugação sobre qual é a posteriori. E agora, finalmente, a gente pode entrar na parte de teste de hipótese, que vai ser relativamente simples. Então a gente sabe que a nossa regra de decisão ela não rejeita a hipótese nula se a probabilidade da hipótese nula a posteriori é maior do que 1 sobre 1 EC. E ela rejeita a hipótese nula caso contrário. Então a gente pode lembrar, quer dizer, no nosso problema aqui que está sendo especificado como uma hipótese nula, né? A hipótese nula é θ menor ou igual a uma constante A. Então a gente tem que calcular a probabilidade da hipótese nula. A probabilidade da hipótese nula, né? A probabilidade de θ ser menor ou igual a A, dado x. Para a gente calcular isso, a gente vai fazer a padronização da normal. Então isso vai dar θ ser menor ou igual a A. E daí a gente vai subtrair a média da posteriori. Então a média da posteriori é n sobre n mais 1 x barra. Da mesma forma a gente tem que subtrair do outro lado aqui para manter a desigualdade. E dividir pelo desvio padrão. Então o desvio padrão é 1 sobre raiz de n mais 1. 1 sobre raiz de n mais 1. A posteriori é o que a gente quer calcular. E daí a gente nota que essa expressão aqui é simplesmente a padronização da posteriori para o θ. Então isso aqui vai dar uma normal 0,1. Normal padrão. E, portanto, a probabilidade da hipótese nula ela pode ser reescrita como acumulada da normal padrão, calculada no ponto. E a gente pode passar 1 sobre raiz de n mais 1 para o numerador. Vai ficar raiz de n mais 1 a menos n sobre n mais 1 x bar. E isso aqui é simplesmente a probabilidade da hipótese nula depois que a gente fizer a padronização. E, portanto, aproveitando o espaço aqui, se a gente quiser calcular quando que a probabilidade da hipótese nula é maior do que
1 sobre 1 mais C. A gente pode colocar da mesma forma aqui 1 sobre 1 mais C. E a gente pode tentar entender então, quando essa condição está satisfeita, essa aqui, né, a gente não rejeita a hipótese nula. E a gente pode tentar entender para quais valores da média amostral a gente não vai rejeitar a hipótese nula. Para isso, a gente pode inverter essa expressão que a gente tem à esquerda. Então, em primeiro lugar, a gente pode aplicar o φ a menos 1 dos dois lados. Isso não vai inverter a desigualdade porque o φ é uma função crescente. Então, a gente vai obter aqui φ a menos 1 de 1 sobre 1 mais C. E daí a gente pode continuar invertendo essas expressões. Então, a gente pode passar raiz de n mais 1 para o outro lado. E daí a gente pode passar também o menos a para o outro lado, né? E daí a gente pode multiplicar por n mais 1 sobre n. E daí, finalmente, a gente pode multiplicar por menos 1. Então, quando a gente multiplica por menos 1, vai ficar a aqui e menos aqui. E daí vai inverter a desigualdade. Então, a gente vê que a gente não rejeita a hipótese nula quando a média amostral é pequena. Né? Se a média amostral é menor que alguma coisa, a gente não rejeita a hipótese nula. E, claro, a média amostral ela é um estimador pontual para θ, né? E a gente está testando se o θ é pequeno. Então, faz bastante sentido intuitivamente a gente não rejeitar a hipótese nula quando a média amostral x barra é pequeno. Quão pequeno ele tem que ser vai depender do valor de A, é claro, e também do valor de C. Então, quanto a gente está ponderando a hipótese nula em relação à hipótese, o erro tipo 1 em relação ao erro tipo 2 aqui. E daí vocês poderiam testar alguns valores de... Vocês poderiam colocar, por exemplo, A igual a 0 e colocar alguns valores de C e ver aí para cada valor de C qual é a probabilidade aí, quer dizer, qual é a probabilidade não, qual é a região crítica, né? E qual é a região de aceitação do teste. Então, para quais valores de x barra a hipótese nula não vai ser rejeitada para diferentes valores de C. Eu deixaria isso aí como exercício para vocês. Então, com isso a gente completou esse exemplo e a gente vai agora poder discutir um pequeno lema que nos dá uma visão alternativa sobre esse mesmo teste de hipótese ótimo aqui. E depois a gente vai discutir alguns exercícios de prática para esse tópico que é testes de hipótese compostas.